fone aqui. Pode. Não tem problema. Bom dia, pessoal! Agora sim, agora eu acho que vai. A gente mudou de ambiente. Agradecemos a paciência de todos vocês. Entrem de novo, todo mundo, por favor. Por favor, exato. Estamos aguardando a Clarinha solicitar aqui a entrada na nossa live. Pronto, vamos lá. Tcharam. Foi. Aqui. Esperar só a solicitação chegar. E agora deu certo? Vocês estão escutando a gente? Eu tô escutando, normal. Ótimo. Tá ótimo, a gente também. Então, Tudo certo lá. aí? Oi? Vocês estão com fone ou sem fone? Sem fone. Legal, bora lá então. Então, se agora ficou bom, conta aqui pra gente. Assim vai ajudar a gente. Agora sim. Então, esse é o esquema. Aê! Adoro! Então, pessoal, bom dia para todo mundo. Estamos aqui, nossa família, e a gente gostaria muito de compartilhar algumas coisas com vocês, porque o que existe de muito legal em nós é que nós nos empoderamos muito. Nós somos mulheres que estamos sempre em busca desse autoconhecimento, nós somos mulheres que estamos sempre em busca de dar amor, de partilhar essa alegria que existe entre nós, uma família muito unida, uma família que se preza demais. E a gente, a partir de agora, uma vez por mês, vai estar nessa roda de conversas para partilhar mesmo essas experiências e conversas tão grandiosas que nós temos nas mesas do café, do almoço. E é muito aquela coisa, eu seguro sua mão na minha para que juntas possamos fazer o que eu não consigo fazer sozinha. E hoje o assunto é religião e religiosidade. É isso aí, gente. Quem legal vai? esse tema. A gente ama conversar sobre isso. Quem vai? Vai? Vamos nos apresentar, eu vou. Né, o que cada uma é. Então... Opa, quase que a gente caiu. Começa aí. Espera só um pouquinho. Põe a outra aqui. Espera só um minuto, gente. Espera aí, produção. Espera aí, produção, que tá tudo certo aqui. A gente dá uma viradinha assim e fica tudo bem. Tudo bem? Beleza. Eu quero dizer que assim, é um privilégio para mim, né? Tá aqui com a Gabi. Para quem não conhece, minha filha, porque a gente está fazendo pelo Instagram da Gabi e da Júlia. A Júlia e a Clara são irmãs, são minhas sobrinhas. Eu sou psicóloga clínica, sou palestrante. É legal a gente se apresentar um pouquinho, falar o que cada uma está fazendo no momento, né? No momento eu estou trabalhando muito, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de ajudar muito, de contribuir aí com muitas pessoas. E aprendo, eu acho que cada vez que a gente contribui, a gente aprende. Gente, essas meninas são incríveis, eu aprendo pra caramba. E a gente tem conversas assim muito profundas. E o que é muito legal, e acho que é daí que surgiu essa live e esse tema, é o quanto a religião não precisa vir junto com a religiosidade. E aí a gente estava tomando café aqui, e a gente conversa muito disso. E a gente falou, pô, a gente tinha que fazer uma live. A gente não tem o certo, a gente não tem o errado, a gente não tem uma opinião formada, a gente morrendo assim de receio de julgar ou de trazer algo tendencioso, e realmente não é essa a ideia, né? Mas a religiosidade, ela está dentro. Ela vem, eu acho que é uma filosofia, eu acho que é um modo de você viver, e eu acho que é algo muito sagrado. A religião, ela tem normas,
Toda religião tem regras, toda religião tem um direcionamento, tem um posicionamento, tem uma orientação. E sempre é muito importante a gente dizer isso, sempre no sentido de agregar, de somar. Então, acho que todas as religiões, eu, Deise, particularmente, acho que todas as religiões agregam, né? Para a gente falar de religião e religiosidade, a gente tem que falar de crença, a gente tem que falar de fé. Como a Gabi contou, a gente tem que ter fé e acreditar, né? Falando de uma tatuagem que ela fez, e a gente estava conversando isso no café da manhã, e Gabi, eu quero que você conte essa parábola para a gente, né? Mas eu acho que é isso, e eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é tão importante a gente trazer a fé, trazer o acreditar, trazer a positividade, a importância da religião e da religiosidade, né? Então, foi por isso que a gente decidiu fazer essa live, e assim, a gente falou, pô, a gente é um clã, a gente tem que fazer uma live dessa uma vez por mês. E aí surgiu, entre um pão, uma tapioca, um café, um tomate, uma cenoura, né, Gabi? Nosso estômago não tem hora. E é essa a proposta, realmente a proposta é só agregar, né? Jamais restringir qualquer que seja a ideia. E antes de mais nada, quando a gente fala de religião e religiosidade, a gente fala de amor. E é muito legal falar de amor, né? E é um momento onde as pessoas estão tão carentes de amor, né? Algumas tão carentes de fé, bate o desânimo, bate o negativismo, bate o pessimismo, poxa, o que vai ser e tal. Ah, mas a gente não quer falar de nada que é ruim, não, a gente quer falar de tudo que é bom. E eu passo a bola. Ju! Olha, eu acho que a religião fala da mudança de linguagem. A religiosidade é praticamente uma só, né? É o amor dentro do coração, Deus ou no que você acredita dentro de você. Mas a religião, ela tem uma mudança de linguagem, e essa mudança de linguagem é linda, porque cada uma vai entender de um jeito, cada uma foi criada de um jeito. E aí que a gente se encontra, de linguagens diferentes. Eu posso falar uma frase para a Gabi, posso falar uma frase para a Tia Day, mas elas vão entender de jeitos diferentes, porque as criações foram diferentes, as histórias são diferentes. Mas é importante ter essa diferença de linguagem para que todos entendam. E o mais importante, que é o amor. Sim, exato. E é assim... A gente precisa entender que cada um julga a situação com a sua régua, Exato. Com a sua história, com aquilo que existe de crença. E é o que eu sempre trago. Crença não é só ruim. Existem crenças que são muito boas. A gente não precisa achar que toda crença é limitante. Não. Mas a gente precisa entender que toda crença, ela leva a um caminho de pensar, a um caminho de agir. E essas crenças, elas precisam ser pensadas, porque a vida precisa ser pensada. A vida, ela não tem uma fórmula certinha de, olha, segue isso que vai dar certo. Não é assim, justamente porque cada um tem a sua régua, cada um tem a sua história. Então, é muito importante a gente olhar para essa individualidade. E é por isso que essas nossas conversas são tão grandiosas. Porque embora eu seja filha da Deise, nós temos histórias diferentes. Embora a Júlia e a Clara sejam irmãs, elas têm histórias diferentes. E são visões diferentes. E a Clarinha é a nossa mascote do grupo, é a mais novinha. E ela fala muitas coisas que são tão... Ela abraça com as palavras. Não dá nem para explicar, assim, porque a Clara, ela tem uma visão de uma geração que nós não temos. E ela traz isso de uma forma muito amorosa. Então, Clarinha, solte seu amor pelas palavras. Obrigada, Gabi. Eu estava até pensando aqui, enquanto você estava falando desse negócio da individualidade, né?
que as pessoas, eu vejo, por exemplo, na minha geração, que as pessoas estão sempre tentando se encaixar, sempre tentando definir muito as coisas sempre têm que ter uma definição certa, sabe? Aquilo é isso e aquele outro é aquilo. E esse é um assunto que não tem muita definição, porque é o que você falou, cada um tem a sua crença, cada um acredita de um jeito diferente e vê de um jeito diferente. Eu enxergo e eu vejo as coisas completamente diferentes, como você falou da minha irmã, por exemplo, ou de você, ou das minhas amigas. E as pessoas sempre ficam pensando, ah, não, mas isso aqui é o certo, não, esse pensamento aqui é o errado, esse aqui... E sabe, não necessariamente precisa disso. A religião é uma coisa que você pode, é uma liberdade que você tem para acreditar no que você quer, para enxergar aquilo como você quer, sabe? E eu sempre enxerguei assim mesmo, como uma forma de liberdade mesmo, a liberdade que eu tenho para expressar do jeito que eu quero e consigo. Mas é aquilo que você estava falando. As pessoas têm que entender esse negócio da individualidade, às vezes, né? E também saber diferenciar a religião de algumas outras coisas, porque do que elas acreditam. Porque às vezes a religião não segue necessariamente tudo aquilo que você acredita, né? Então, você tem que saber... Você tem que se conhecer para conhecer exatamente. Você tem que se conhecer. E é um processo que eu estou passando, inclusive. Conhecer o que eu acredito e o que é a liberdade para mim nesse sentido. Que é muito o que a gente falou daquela frase no café da manhã, que é assim, Deus é o todo, certo? Então, se a religião ela é excludente, se eu sou isso, eu não sou aquilo, se eu acredito nisso, eu não acredito naquilo, então deixa de ser Deus na sua magnitude, porque Deus é tudo, então é tudo. E aí é tudo assim, é o bom e o ruim, porque a gente precisa entender as ambivalências, o equilíbrio, para poder entender o que serve para mim e o que não. Ou, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo da caneta, mas eu tô procurando aqui outra coisa pra gente usar de exemplo. Deixa eu ver aqui. A caneta é bom, mas não tem uma caneta aqui agora, então eu vou usar um incenso. Um incenso também é um bom exemplo. Que aqui a gente fala de consciência. Então, por exemplo, aqui eu tenho um incenso. Eu só consigo saber o que é essência e o que é madeira porque eu tenho uma ruptura aqui no meio. E essa ruptura, eu não sei se vocês conseguem ver o cabinho aqui do incenso. E é essa ruptura que me faz ver os dois lados. Então, quantas vezes a gente precisa passar por rupturas na nossa vida e quando uma coisa deixa de ser isso e passa a ser aquilo, para que a gente possa perceber a consciência. A ruptura, ela é a consciência. Tá cheiroso esse aqui, ó. Na verdade, eu fico escutando vocês, né? E assim, é muito legal quando a gente pode ter a liberdade de ligar os dois celulares sem nada programado. Porque a gente não sabe o que vem. Né? E assim, é muito interessante pensar que a gente, no café da manhã, a gente pensou em tantas coisas, a gente falou de tantas coisas que, em momento algum, a gente falou aqui até agora. Né? Para você ver como há uma fluidez. E o que me faz pensar, trazendo para o tema de religião e religiosidade, e a Gabi falou, de ser excludente e dessa ruptura. Né? Na verdade, toda religião, ela fala de Deus, ela tem os seus preceitos, né? Mas existe um julgamento, uma limitação do que você pode e o que você não pode, ou deve e não deve. O senso de ser, o senso de temer, o senso de pecado, o senso de caridade, o senso de crueldade, o senso de luz e escuridão. Então, há sempre, nas religiões, há sempre uma ambiguidade. E uma coisa que eu noto, realmente, e é impossível não falar disso,
são os julgamentos. Se a gente parar para pensar, a gente tem verdadeiras guerras por religião, por disputa de poder. E se a gente for parar para pensar, a religiosidade, ela não tem poder. A religiosidade, ela só tem o sagrado. Tá no coração. Só tem o sagrado. Então, essa liberdade que a Clara trouxe, essa religiosidade, ela é uma chama. Ela é uma energia que a gente não pega, a gente não mede. Não tem Bíblia, não tem Torá, não tem Evangelho segundo o Espiritismo, não tem nenhum instrumento. A religiosidade, ela é um sentimento, como a alegria, como o amor, como o choro, como a tristeza. Você não pega, ela não é palpável. A fé, ela também não é palpável. Você sente a fé. Você pratica a sua fé. Você exercita a sua fé. Você exercita o seu amor. Então, a gente está falando o tempo todo de sentimento, e a gente está falando de um sagrado que não tem limite. Não tem limite de uma religião para outra. E eu acho que a gente pode parar para pensar que se Deus é um só, não existe uma religião que é boa e uma religião que é ruim. Existem religiões, como a Gabi coloca, vou até usar esse exemplo do incenso. Então, eu tenho uma religião que é madeira, eu tenho uma religião que é o pedaço do incenso, eu tenho uma religião que é uma pedra, eu tenho uma religião que é a água, e nós precisamos de tudo isso para viver. Então, para nós vivermos e vivermos em sociedade, a pedra é importante, a água é importante, a madeira é importante, a essência do incenso é importante, e é muito sincrônico. Por exemplo, eu tive muito contato, e eu quero falar de sincronismo, né? Eu tive muito contato com um homem, com um amigo que era judeu, e eu sempre gostei de discutir sobre esse assunto. E a circuncisão que é feita no menino, no judaísmo, é a operação de fimose para a gente, quando o menino tem alguma coisa e precisa ser operado e tal. Então, a gente precisa ter um olhar mais aberto para entender esse sincronismo. Então, por exemplo, quando a gente fala de religiões africanas, eu não vou colocar aqui nenhuma delas, porque a ideia não é discutir religião, existe um sincronismo com os santos africanos e os do catolicismo. Existe isso, esse sincretismo. Então, se a gente parar para pensar, Deus é um só e tudo é uma coisa só de uma forma diferente. O que então, por exemplo, no fundo é se o que você faz sentido para você, e você faz da pele para dentro, porque aquilo é genuíno. Ou se você faz da pele para fora para o outro ver, que é o que a gente estava conversando. Sim. Tem um post que fala assim, e aí fala do caráter, né? O caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E da mesma forma, o sagrado, a bondade, o acolhimento, você levar amor ao próximo. Tá no ato mais simples do dia a dia, tá na rotina, né? Exatamente. E isso, a Ju, ela trabalha com alimentação. Existe forma de amar maior do que você alimentar a sua alma, alimenta sua energia, alimenta tudo, né? Tudo. E a Ju e a Clarinha, elas têm uma página de alimentação que se chama Doce Irmã. E é isso, é o alimento da alma. E a gente pode até perguntar assim, por exemplo, para Clara. Clara, como você se sente quando você está cozinhando ou fazendo algum prato que alguém comentou alguma coisa nesse sentido? É engraçado, Gabi, até porque você perguntou isso, porque eu e minha irmã, a gente tem uma ideia muito forte de que
Deus, o nosso corpo é um templo, assim, sabe? Que a gente tem que cuidar. Assim como a gente tem nossa casa, que a gente tem que varrer, tem que limpar, tem que cuidar, porque senão vai virar tudo uma baderna. A gente acredita no nosso corpo da mesma forma, sabe? Então, às vezes, cozinhar, se alimentar bem, fazer exercício é uma forma de expressar também esse nosso lado, sabe? Todas as pequenas coisas as pessoas não percebem, mas você se cuidar é já uma forma de expressar esse carinho que você tem por você mesmo e dentro da sua religião e dentro da sua religiosidade. E da mesma forma, quando você faz para o outro, às vezes o sorriso que você dá para a pessoa já está alimentando o templo, já está dando aquela palavra de amor, aquele sorriso, aquele carinho, aquele olhar, abraçar. É alimentar. Eu tenho... do amor que tem dentro da gente. Enfim. Eu tenho uma experiência para compartilhar que é muito bacana. Eu, como psicóloga clínica, meu público é muito diverso, né? Então, eu atendo desde crianças, casais, até idosos. Eu tenho um projeto com idosos e tal. E há muitos anos, eu atendo domiciliar até hoje. E eu fui atendi uma senhora. Ia fazer terapia, né? E uma vez eu cheguei na casa dela, ela falou assim para mim: ah, que bom que você chegou. E eu cheguei lá para fazer terapia com ela. Ela, ai, que bom que você chegou. Sabe o que eu queria hoje? Eu queria que você lesse comigo. Você pode ler comigo? Mas eu vim aqui fazer terapia, né? Eu acho que essa é a terapia que ela está me pedindo para eu fazer. Tá bom, eu posso ler. Ela falou assim, o que você quer? Aí eu falei para ela, o que a gente vai ler? Ela falou, a gente vai ler a Bíblia. Eu falei, tá bom. Então, combinado. Aí a gente sentou, ela me deu a Bíblia, a gente leu a Bíblia e tal. Aí ela falou assim para mim, agora você reza comigo? Eu falei, rezo. E nós rezamos. Aí a irmã dela estava no quarto. A irmã dela veio para a sala. E elas tinham religiões diferentes. Olha que curioso isso. As duas irmãs, só eram as duas na vida, porque não tinham mais ninguém, os pais falecidos, elas solteiras. E aí a irmã dela virou e falou, Deise, nossa, eu estava ouvindo vocês lerem a Bíblia. Você pode ler o Evangelho? Eu falei, posso. E eu me perguntava o tempo inteiro o que eu estava fazendo lá. E que tipo de trabalho era aquele que eu estava fazendo. Né? E aí eu li o Evangelho e a gente começou a conversar, uma tendo a visão da Bíblia e a outra falando do Evangelho. E aquilo para mim, assim, estava muito louco aquele momento, porque eu também queria entender o que era aquilo para mim, né? E aí eu saí de lá, gente, em completo êxtase. Eu estava extasiada, assim, eu estava com uma sensação tão grande de dever cumprido, né? E muitas vezes o que a gente faz é assim, a gente está preocupado em definir o que a gente sente. A gente está pré-ocupado em definir aquilo e tal. E às vezes a gente não tem que definir absolutamente nada. A gente tem que deixar rolar. E desse dia em diante, eu chegava lá e ela falava assim, eu preciso marcar médico, marca para mim, me ajuda a mexer no computador. Tinha dia que a gente fazia terapia mesmo. Mas fazia terapia mesmo? O que é isso? Tudo aquilo era uma terapia. E não era a terapia que estava escrito no papel. Era a terapia do que elas precisavam que fosse terapêutico naquele momento. Então, eu imagino que a religiosidade seja essa liberdade de sentir, essa liberdade de fazer o bem, sem rótulo. E de ouvir. É o bem pelo bem. E de ouvir. Porque assim, ó. De ouvir. As pessoas, elas estão tão desesperadas querendo pregar a própria verdade, que é uma verdade que... Existem tantas verdades, tantas.
Então, tá todo mundo gritando e ninguém para e escuta. Então, a gente pode até, assim, perceber o que as pessoas estão falando, mas a gente não para e escuta. A gente está sempre na defensiva. Sempre não, porque esse é o meu ponto de vista e ele é inquebrável. Julgando tudo que vem recebendo, né? Ou que é diferente. A Ju é ruiva, eu sou morena e os dois cabelos são bonitos e dá para fazer várias coisas nos dois cabelos. Então, assim, gente, aprenda a escutar o outro. E a minha mãe, ela é psicóloga, eu trabalho com terapia integrativa e muitas vezes o paciente senta na minha frente, eu não falo nada. Ele só fala. Porque as pessoas alguém que escute. As pessoas só precisam de alguém para escutá-las. E aí, quando você não fala, o seu corpo fala. Quando você não libera, o seu corpo adoece. E aí, volta no que a Clara falou, que nós somos o nosso templo. E a minha casa eu quero arrumadinha e cheirosa. Porque eu quero receber as pessoas aqui. Eu quero que as pessoas cheguem na minha casa e falem, nossa, Gabi, que casa gostosa. Bonita. Que abraço gostoso. Que sorriso acolhedor. Então, ser melhor para mim, no fundo, é ser melhor para o mundo. E não tem como falar de religião sem falar de respeito, né, Gabi? As pessoas têm muito preconceito, é o que você falou, elas sempre estão procurando julgar o do outro, sem olhar o que aquilo significa para elas realmente, né? E tem muito julgamento, principalmente dentro disso, e as pessoas não percebem, até fazendo um paralelo meio bobo, assim, mas, por exemplo, eu gosto de nozes, a minha irmã não gosta de nozes. Eu respeito isso, ela respeita isso em mim. E as pessoas não fazem isso com a religião. Elas não entendem que, tipo, você pode acreditar no que você acredita, eu vou acreditar no que eu acredito e tá tudo certo. Por que a gente tem que julgar um ao outro, né? Eu sempre penso na religião e eu sempre penso muito no respeito, assim, sabe? Tá tudo bem ser diferente, ter opiniões diferentes. Exatamente, tá tudo bem ter opiniões diferentes, exatamente. É muito legal que a Clara coloque o que a Gabi colocou. Quando a Gabi coloca essa coisa da escuta, né? Essa escuta que a Gabi está colocando, tem um termo que a gente chama de escuta ativa. A escuta ativa é aquela escuta com interesse, é aquela escuta com amor, é aquela escuta com respeito que a Clara está trazendo. Essa é a escuta ativa. É a escuta onde você se interessa, é a escuta onde você se interessa pelo outro. E quando a Clara coloca dessa história do respeito, né? É muito importante a gente colocar aqui, porque muitas vezes o que deveria ser sagrado dentro de uma religião é ego. E aí você disputa pelo ego e pelo poder, né? Achando que, por exemplo, a minha religião vale mais que a do outro e você desdenha da religião do outro e você acha que só a sua é certa e você entra naquele embate onde você divide opiniões, você divide grupos, você divide família, você cria inimizade. Por quê? Porque você está presa no ego, achando que o que você acredita teletransporte, Gabi. Aqui já é outro nível. Que você acredita que o que é seu e o que você acredita é melhor que o do outro. Não existe melhor quando a gente fala de sagrado. Né? Não existe melhor quando a gente fala de Deus. Por exemplo, existe religião que não acredita em Jesus Cristo. Mas Deus é universal. E mesmo o agnóstico e mesmo o ateu, ele acredita em algo. Ele pode acreditar em energia, ele pode acreditar na física, ele pode acreditar no que for. Mas a crença também é universal. Você sempre vai acreditar em alguma coisa. Né? E aí a gente pode falar
Porque uma coisa vai puxando a outra para a gente pensar, né? Mas a gente abriu aqui falando de religião e religiosidade. Mas a gente já falou de crença, a gente já falou de fé, a gente já falou de energia, a gente pode falar de sonhos, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, e isso é bacana, é a liberdade de não programar, mas é a liberdade de sentir, é a liberdade de pensamento. E mesmo cada uma de nós quatro tendo uma história, a gente vai acrescentando e agregando na história da outra. Eu tenho certeza que depois daqui, a gente vai sair diferente. A gente vai pensar em outras coisas. E tem mais um detalhe aí. Quando você fala, por exemplo, que Deus é universal, aí algumas pessoas podem estar pensando, poxa, e quem é ateu? Não acredita em Deus, né? Mas, partindo do princípio que a fé, ela é independente de Deus, o que é fé? Fé é foco. Fé é sinônimo de foco. Aonde você coloca o seu foco, aonde você coloca a sua fé, é o que vai crescer. Então, por isso que a gente fala, poxa, você fica pensando só no que é ruim, colocando o seu foco no que é ruim e tal. Cara, isso vai crescer. Se você coloca o seu fé e o seu foco na solução, naquilo que é bom, naquilo que faz sentido, é o que vai crescer. Que vai? E é só complementar, e o poder que a fé tem. As pessoas, às vezes, contam algumas histórias ou vivem algumas coisas que a gente desacredita do poder que a fé tem. É uma coisa tão grandiosa que você exerce com todas as suas forças internas. É uma coisa grandiosa. É muito grandioso. E aí, fé não é sobre Deus. Fé é sobre você. E aí, é assim, ó, eu não acredito em Deus. Sobre acreditar. Independente do que for. Exato. Acredita. E aí, assim, eu não acredito em Deus, mas eu acredito em mim. Se existe uma centelha divina dentro de você, se você acredita nisso ou não, problema seu. Mas a real é, no que é que você acredita? Então, assim, se você acredita lá dentro, em você, que isso é o correto, que isso vai dar certo, seja o maior exemplo das suas palavras. Tem uma expressão em inglês que é walk your talk, que é siga suas palavras. Então, assim, seja o maior exemplo do que você fala, do que você prega. E quando a gente fala, por exemplo, o cara é evangélico, sei lá, eu tô dando só um exemplo. E aí, puxa, ele vai pra festa, ele bebe um monte, ele fica caindo aí pelos cantos, perde a consciência. Isso faz sentido para aquilo que você acredita? Se não faz, será que você não tem que repensar? Ou você muda os seus atos, ou você, de repente, pensa naquilo que você acredita. Porque a pior coisa que existe nesse mundo é a hipocrisia. E, ó, esse negócio de ser exemplo do que você fala é na cara. É nítido se você segue o que você fala ou não. E aí, se você quer inspirar confiança para as pessoas, se você quer inspirar a verdade para as pessoas, seja o que você fala. Isso aí nesse quadradinho, a gente não precisa estar fechado, a gente pode estar aberto, pode ter a liberdade que a Clara falou. Seja coerente, né? Seja coerente. Na verdade, existe o sentir, o pensar e o agir, né? Então, o que gera o conflito é a divergência entre esses pontos. Quando existe uma coerência no sentir, no pensar, no falar e no agir, né? Você não tem o conflito porque você está em harmonia. Não é que você não tem o conflito com o outro, você não tem o conflito com você mesmo. Porque você está coerente com o que você acredita. Agora, quando você sente uma coisa, pensa outra, fala o que você pensa e agiu de uma outra forma, já virou uma bagunça. E aí o conflito se instala. Eu sempre digo para os meus pacientes, eu falo, qual é a sua verdade?
E às vezes o paciente vira e fala para mim, e conversa um monte de coisa, e fala um monte de coisa, e vira e fala assim para mim, o que é que você acha? E aí eu digo para ele, o que é que você acha? Por quê? Cada vez que eu disser para você o que eu acho, eu vou ter um cunho pessoal, um crivo pessoal, nem que eu não queira, para falar para você o que eu acho. Porque eu acho do alto da minha experiência e não da sua. Da sua régua, né? Não da régua do outro. Exatamente. Uma coisa muito, muito bacana que aconteceu uma vez, e acho que a Gabi vai lembrar disso. A Gabi tinha uns 15 anos. Ela disse assim, eu estava escrevendo um livro e ela falou, e eu falei, ela estava no computador, eu estava sentada no sofá e ela falou assim, ela falou assim, mãe, o que você está fazendo? Eu falei, estou escrevendo meu livro. É mesmo, mãe? Eu falei, vou ler para você, posso ler? Ela falou, pode. Aí eu li, ela virou a cadeira e tal, aí eu li o livro para ela, ela falou assim, mãe, sabe uma coisa que é muito legal? Eu falei, o quê? Ela falou assim, vê que o que você escreve e o jeito que você pensa é o jeito que você faz. Você lembra disso, Gabi? Porque ela estava me falando de coerência. E quando você tem coerência, quando você... e essa foi uma conversa no café da manhã que a gente teve hoje, sobre ser mãe e ser pai, né? Quando a gente tem uma coerência, é muito mais fácil de você levar clareza para o outro. Ainda que seja a sua clareza pode reverberar na clareza do outro com a verdade do outro, né? E quando a gente estava aqui tomando café, estava só eu e a Gabi, foi bem cedo, a gente estava falando de ser mãe e ser pai, né? Eu, Daisy, acredito, estou falando da minha crença, né, que a gente precisa partir daqui, sei lá para onde, se eu vou descansar, se Jesus vai voltar, se eu vou trabalhar num outro plano, não importa, cada um com a sua crença. Mas uma coisa é fato, gente. A gente tem que sair daqui melhor do que a gente chegou, né? E quando a gente tem filhos, e eu sou mãe da Gabi, sou mãe de gêmeas de 11 anos, eu digo assim, que Deus me concedeu as 3 meninas para que eu fosse uma orientadora delas. Elas não são minhas. Elas são seres humanos como eu, elas são, para quem acredita, espíritos como eu, elas têm uma alma como eu, mas eu fui agraciada de poder ajudá-las nos seus caminhos. Deus, e isso foi muito legal, uma história, né? E eu até vou pegar depois para a gente compartilhar, que fala assim, que mãe é Deus na terra, né? Então, Pai assim, pode do ser, mesmo... né? Sim, né? Mas, assim, o que eu falo é no sentido de você acolher, no sentido de você orientar, no sentido de você estar junto, né? Porque eu não vou julgar, né? Deus confiou em mim, Ele me deu as meninas, e eu vejo, por exemplo, o meu irmão e a minha cunhada, que são os pais da Ju e da Clara, é uma relação incrível, é incrível. É uma relação de amor, e a gente é muito privilegiado de poder ter essa relação de amor, né? De sermos companheiros de viagem, né? Que é uma viagem mais inusitada, né, do que a vida. E a gente precisa ter bons companheiros, né? E graças a Deus nós somos bons companheiros. Hoje a Júlia e a Clara estão morando aqui comigo. E, nossa, a gente é super boa companheira e a gente rema melhor, a gente dá risada, a gente vai melhor. Por quê? Porque a gente é amor, a gente é o sagrado, independente de história, crença, religião. Mas a gente tem uma religiosidade que é muito legal.
Então, você abre isso para as pessoas. É muito legal você ter um lar de amor. E o lar, como a Gabi colocou, como a Clara colocou, a Ju, o lar é o lar físico e o lar que é o nosso corpo. O nosso primeiro lar é o nosso corpo. A gente é um templo, né? Como, por exemplo, eu abençoei o médico que colocou as minhas 3 filhas no mundo, né? E eu disse para ele, você foi o primeiro colo das minhas filhas. Você foi o primeiro berço das minhas filhas. E você sentir gratidão, né, pelo outro, você reconhecer a grandiosidade, a religiosidade do outro, te traz paz, te traz alegria, te traz amor. Isso reverbera. Só tem que ser verdade. Tem que ser Sim. verdade. De De verdade. verdade, né? De verdade. De verdade, de dentro. É isso. Eu acho que a gente podia encerrar essa live colocando o que cada uma aqui traz de mais importante dessa conversa. O que tocou o seu coração, o que tocou o coração da Clara, o que mais tocou aqui pra gente. E se quem tá com a gente puder também compartilhar o que mais tocou vocês, acho que faz sentido. Clarinha, faça as honras. Vamos lá. Tem muita coisa, na verdade, Gabi. É sempre uma reflexão, Manda assim, né? Exatamente. É sempre Põe na uma mesa. reflexão. Até porque eu falei que eu tô me descobrindo isso, tô descobrindo isso ainda em mim, né? Tô descobrindo o que eu acredito, qual que é a minha liberdade, e às vezes não, conversar disso me traz novas ideias, me traz novos pensamentos, e eu vou sair daqui refletindo, com certeza, pensando nisso, do que na minha definição, não na definição dos outros, assim, sabe? Eu posso pegar um pouquinho de cada um, ver o que eu concordo, o que eu não concordo, então eu vou sair daqui e vou continuar construindo o que eu acredito, assim, sabe? Eu acho. Conversando muito com vocês, eu faço isso. Eu vou construindo devagarinho a minha crença de acordo com o que a gente conversa, do que a gente reflete. É uma coisa que eu tô fazendo com vocês, mas é pra mim, assim. Então, eu vou continuar construindo devagarinho a minha crença e a minha liberdade. E vamos combinar que você tem uma base maravilhosa, né? Porque seu pai e sua mãe não são fracos. É verdade. Ju, eu acho que o que mais me tocou foi que a Gabi falou que fé é foco, né? E realmente é isso, na minha vida é isso. Quando eu tô ali alimentando ela, acreditando numa coisa, seja lá o que for, em qualquer âmbito da minha vida, ela tá muito presente. É uma coisa forte dentro da gente, né? E eu acho que é muito importante a gente sempre se atentar e sempre alimentar esse foco, a nossa fé, porque isso muda a nossa vida, isso muda o nosso trajeto, nossas escolhas, nossos caminhos. E é muito bom conversar sobre isso, porque aflora dentro da gente tudo que a gente sente, que a gente pensa. Eu acho muito importante a gente pensar e acreditar no que for na nossa vida. Isso nos fortalece muito, nos dá apoio. E a nossa família é maravilhosa! Mãe, vai aí. O que você tira de mais raiz, assim, dessa conversa? Ai, Gabi, eu sou suspeita, né? Assim, eu amo viver, eu amo a vida. Isso tudo aqui para mim é um presente, né? Estar aqui é um presente nesse momento, né? Nesse momento geral, nesse momento sagrado da gente estar aqui fazendo esse bate-papo, nesse momento que a gente está passando de tanta angústia e tanta incerteza. É um privilégio poder estar aqui, contribuindo da melhor forma. Como a Ju colocou, fé é conexão. Fé é conexão. A fé, ela transforma tudo. Ela transforma, ela transmuta.
ela dá direção, ela acalma, ela acolhe. A fé, para mim, é o que rege a minha vida. A fé e o amor. A fé e o amor regem a minha vida. Eu tenho muita fé. E vocês sabem, vocês me conhecem muito bem. Eu tenho uma fé imensurável. Imensurável. E eu falo que Deus é bom o tempo todo. E tudo o que eu peço, tudo o que eu peço, eu recebo. Eu recebo graças que vocês nem podem imaginar. Então, fé e amor para mim é o que move. O que fica para mim dessa conversa é o privilégio realmente de estar aqui com vocês. São pessoas que eu amo tanto. Eu abraço todas como filhas e podem ter certeza disso. E se essa live aqui, se essa conversa que a gente está tendo, tocou o coração de pelo menos uma pessoa, isso já é muito incrível. E eu já fico feliz com uma mega sensação de dever cumprido, sabe? Então, acho que é isso que fica. O que fica de tudo isso é a fé e o amor. É o amor que a gente veio aqui conversar, é essa forma da gente se abrir, é a fé que a gente pode levar para as pessoas e contar um pouco da gente, é mostrar para as pessoas que essa conexão é possível, né? Que a Ju falou, a nossa família é maravilhosa e tal, e é mesmo. Então, é possível quando você se desnuda de julgamento, quando você se desnuda de ego. Eu acho que é o que fica. É o amor que impera. Eu acho que é isso. E deixa eu só É o falar amor, uma gente. coisa Tudo é o amor. Tá. Esse negócio que a gente estava falando de falar, de colocar para fora, acho que nesse momento vale, que a gente está passando por um momento difícil, todo mundo. Falem, porque sempre vai ter alguém para te dar a mão. Não tenha medo de expor seus sentimentos, suas dores ou suas alegrias, porque independente de ser dentro da sua casa, na rua que você encontra, na fila do supermercado, sempre vai ter alguém para te dar a mão e para te passar um pouquinho dessa fé que você acredita e te ergue lá em cima, te levanta. Quero agradecer o Rafa, lindas palavras que ele colocou aqui. E o que mais me toca dessa nossa conversa é um pouco do que cada uma de vocês falou. E a Ju colocou isso de uma forma muito legal agora. Sair do controle e aceitar receber. Muitos de nós temos dificuldade em receber. Só que para você receber, você tem que estar vulnerável. Você tem que sair do controle e deixar que o outro te toque. Então, assim, olha, o que você tem para me dizer? E aí, no Barra de Axis, a gente tem uma frase que é: que interessante ponto de vista. E aí, que interessante ponto de vista de outras verdades, de outras religiões, de outros deuses, de outros santos, de outros demônios. Que diferente ponto de vista. É isso que eu tiro daqui, de estarmos vulneráveis para aceitar as bênçãos que chegam na nossa vida. E que tem aquela famosa frase, né? A gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Se chegar alguma coisa que você julga ruim, você é capaz de decidir o que é incenso, o que é madeira, e através da sua consciência virar e falar assim: putz, isso aqui é madeira, mas a minha consciência vai transformar isso em incenso. E aí você transmuta essa madeira dura em algo muito positivo. Então acho que é isso que eu tiro daqui. Ai, venham pra cá, vai, pra gente mandar um beijo aqui. Deixa a câmera aí. Peraí. Vamos deixar a nossa plantinha aqui.
E assim, ó, todo esse sentimento que a gente está falando de amor, de fé, de alegria, é como essa planta que está aí. Basta a gente regar todos os dias, lembrando que a gente tem 2 ombros, ó. Tá vendo? Tem aqui, são 2 banquinhos. Tem um anjinho e um diabinho sentado no outro. Vai crescer aquele que a gente alimentar. Então vamos alimentar o nosso amor, a nossa fé, a nossa alegria, o nosso cuidado com o outro. Que nós sejamos sempre sementes de amor por onde a gente passar. Principalmente nesse momento. Principalmente. Sintam-se todos abraçados e recebendo muito amor. Porque aqui tem muito, muito amor pra vocês. Beijo! Beijo! Uma ótima terça-feira para vocês. A gente não pode sair, acho que antes delas desligarem lá. Não, não. Tchau! Ela vai... Beijo!